E aí, pessoal, vamos falar de um assunto que às vezes parece um verdadeiro quebra-cabeça: a estrutura do Estado. Mas hoje a gente vai montar essas peças juntas para entender um conceito-chave: a administração direta. Vamos lá! Olha só o nosso desafio de hoje. Essa afirmação aqui, tirada de uma questão de concurso, tá certa ou tá errada? À primeira vista, parece fácil, né? Mas tem um detalhe aí que faz toda a diferença. Vamos analisar pedaço por pedaço para a gente descobrir. Ok, para a gente começar, vamos olhar com calma a primeira parte da frase. É nela que está a definição, a essência do que é administração direta. A chave para a resposta está bem aí. Então, o que é administração direta? Pensa assim: é o próprio Estado em ação. Não é uma outra empresa, não é uma entidade separada. É um núcleo, sabe? O centro de comando do governo, seja federal, estadual ou municipal. E aqui, gente, tá o pulo do gato. A frase mais importante de todas é essa: sem a criação de nova personalidade jurídica. Isso quer dizer o quê? Que esses órgãos não têm vida própria, não têm um CNPJ. Eles são o próprio Estado. Se o Ministério fecha um contrato, quem está assinando é a União. Essa é a regra de ouro, não pode esquecer. E essa comparação mostra direitinho a diferença. Na administração direta, o que acontece é a desconcentração. É como se o Estado dividisse as tarefas entre seus próprios departamentos. Já na indireta, o processo é outro. É a descentralização. Aí sim, o Estado cria novas entidades com CNPJ, com autonomia, como as autarquias e empresas públicas, para cuidar de certas coisas. Bom, agora a gente chega na parte que é uma verdadeira pegadinha de prova, aquela que derruba muita gente. É por causa dos exemplos que a questão dá. Eles parecem ir contra o que a gente normalmente pensa sobre administração. Peraí, como assim? Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça, mas isso não é poder judiciário? O que isso tem a ver com administração? A gente sempre associa a administração com o poder executivo, né? Presidente, governador, ministérios. Será que essa ideia está certa? E aí que mora o perigo. A grande armadilha é pensar que a administração direta é só o poder executivo. Não é. A administração pública, no sentido amplo, não é exclusividade deles. Os outros poderes também precisam se administrar, cuidar do seu dinheiro, do seu pessoal, da sua estrutura. Ou seja, a administração direta é bem maior do que parece. Então, vamos para o grande momento. Agora a gente vai juntar as peças e resolver de vez esse quebra-cabeça. A imagem completa é bem mais interessante. Olha só que legal essa tabela. Ela mostra a verdade. A administração direta é formada pelos órgãos principais dos três poderes. Não é só o executivo. No nível federal, a gente tem a presidência, o Congresso Nacional e o STF. E nos estados, a mesma coisa. O governo do estado, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça. Todos eles são o Estado agindo diretamente. Tá, mas por que o STF e os tribunais de justiça entram nessa conta? É simples. Primeiro, eles são órgãos da União e dos estados. Segundo, e mais importante, eles não têm CNPJ próprio. E terceiro, mesmo que a função principal deles seja julgar, eles também têm um monte de tarefas administrativas. Eles precisam gerenciar o próprio orçamento, fazer licitação para comprar material, abrir concurso para contratar gente. Tudo isso é administrar. Beleza. Com tudo isso esclarecido, a gente pode finalmente dar o nosso veredito sobre aquela afirmação do início e entender por que saber isso é tão importante. Veredito final: a afirmação está correta. Exatamente. A definição que ela deu está certinha e os exemplos, o STF e os tribunais de justiça, são sim parte da administração direta, cada um no seu nível. Então, para resumir e não esquecer mais, o ponto principal é este. Para saber se é administração direta, a pergunta é uma só: esse órgão tem CNPJ próprio? Se a resposta for não, e ele for parte da estrutura central do executivo, do legislativo ou do judiciário, pronto, é administração direta. E olha, entender isso não é só um detalhezinho técnico para passar em prova, não. É entender como o nosso Estado funciona de verdade. Mostra que, apesar da famosa separação dos poderes, a estrutura central deles forma uma única entidade, o Estado, que age em nome de todos nós. E para a gente terminar, fica aí uma provocação para pensar: como será que uma pessoa comum, no dia a dia, interage com os três poderes da administração direta? Às vezes, em um único dia a gente esbarra no executivo, no legislativo e no judiciário sem nem perceber. A resposta mostra como essa estrutura está presente na nossa vida o tempo todo.